Olá, eu sou o professor Aurélio Cardoso. Vocês estão no curso de TTI da Escola Viamão. Sou corretor de imóveis, perito avaliador e professor. Trago para vocês hoje o componente de noções de economia e mercado. Veremos aqui, portanto, a conceituação, aquilo que vem a ser economia, os diversos elementos que fazem parte da economia, as diversas tendências, como o que é mercado, o que são os fatores de produção, e diversos outros assuntos que são pertinentes à nossa atividade e a toda atividade humana. Toda atividade humana está ligado à questão de produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Para tanto, vamos a uma breve definição, uma definição clássica do que vem a ser economia, e tem sua origem aqui no grego, na palavra oikos, que significa casa, riqueza, e na palavra nomos, que significa regras, leis ou administração. A economia estuda a atividade produtiva de uma sociedade. Também poderíamos definir a economia como sendo o processo de investigação do comportamento humano, como o processo de produção, distribuição e consumo de bens e serviços. Mas isso não é o mais importante. O importante é entendermos que economia é um estudo de verificação da riqueza de um determinado lugar, de um determinado país e de toda uma sociedade. Mas, num conceito mais moderno, que nós vamos ver, economia estuda o emprego de recursos escassos entre usos alternativos, com o fim de obter melhores resultados, seja na produção de bens ou na prestação de serviços, como já dissemos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que existe uma grande necessidade de consumo nos diversos setores da sociedade e que nós temos poucos recursos, poucas matérias-primas, e elas precisam de usos alternativos. Para isso entra em campo, então, a ciência. A ciência que vai produzir, que vai trazer alternativas, tecnologias, como nós já vemos hoje no cotidiano, nas nossas vidas, e também vemos no mercado imobiliário, quando já não se tem mais alguns produtos que customizam a edificação, sendo que esses são substituídos, então, por outros materiais que são empregados na mesma. Mas vamos mais adiante um pouquinho, então. Escolher a melhor alocação de recursos para produzir o necessário para satisfazer as necessidades. Produzir o necessário, né? Somente o necessário para satisfazer as necessidades, haja visto, como já foi falado ali, a escassez de matéria-prima. E aí aparece, então, os agentes econômicos, são três. Surgem as unidades familiares, que é a família que produz, é a família que trabalha lá no setor primário, na agricultura, na pecuária. Surgem posteriormente a isso as empresas, que são aquelas que beneficiam, que embalam e que entregam no mercado, e o governo, que é o terceiro agente, que é aquele que arrecada e que deve devolver em forma de subsídios, uma forma de fomentar a família para que produza mais e melhor. Então, essa é a função dos três agentes que fazem parte do mercado. Pois bem, o objeto de estudo. Todos nós sabemos que a economia investiga o comportamento humano, quanto às relações de custos, recursos, trocas, etc. Todas são humanas que envolvem essa trilogia, que é o tripé da economia, que é a produção, a distribuição e consumo, nesse sentido que nós estamos vendo, que é o sentido horário. Então, a economia ela é também o estudo da investigação humana e, acima de tudo, o estudo de o que produzir, quanto produzir, para quem produzir e os fatores que envolvem recursos, envolvem matéria-prima, que envolve material humano, que são as pessoas. Pois bem, as ferramentas para a produção são os recursos naturais, são o trabalho e o capital, que é o dinheiro que é alocado para se produzir. Soma-se a isso a informação que se traduz em conhecimento. Isso, evidentemente, é um fator determinante para que o mercado esteja do jeito que está, que é informação. Cada vez se produz mais informação, elas chegam mais rápidas e, com isso, elas também são
fatores que acabam interferindo nas relações e no comportamento do mercado. Um acontecimento aqui, acolá, uma informação, pode fazer com que o mercado se modifique momentaneamente ou por um período até longo, em função de que os recursos que existem hoje tecnológicos, a comunicação, ela está cada vez mais acentuada e, evidentemente, ela se torna um fator de modificação constante no mercado econômico. Os problemas fundamentais da economia, que está relacionado a quanto produzir, o que produzir, as quantidades, como produzir e para quem produzir, quem são as pessoas que vão consumir um determinado produto ou um determinado serviço. Na realidade, não dá para se chamar exatamente de um problema, mas sim de uma questão que está relacionada ao entendimento daquilo que as pessoas estão querendo ou podem consumir por um determinado valor. Esse sistema pode ser representado da seguinte maneira, que é o sistema econômico, que são o estoque de fatores, que envolve os recursos naturais, matérias-primas, como já dissemos, os recursos humanos, que são as pessoas, os agentes econômicos, que são as unidades familiares, as empresas e o governo, também já mencionamos anteriormente, e as instituições, que são as jurídicas, as políticas e as sociais. Pois bem, o sistema econômico numa visão geral. Os fatores de produção precisam estar organizados na sua composição em três setores: o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. O setor primário, exatamente a agricultura, a pecuária, o setor extrativista, vegetal, mineral, está ali. É o setor primeiro, é o setor mais importante da economia. O setor secundário é o setor que vem logo a seguir, é o setor onde se dá a transformação, exatamente é o setor que coloca o produto à disposição dos seus consumidores. E o setor terciário é aquele, então, são os agentes, compreende os bancos, as atividades profissionais, as pessoas, e o corretor de imóveis está aí, nesse setor terciário também, oferecendo o seu produto, que são os imóveis, né? Então, esse aí são a composição dos setores, né, do sistema econômico, os três setores da economia: primário, secundário e o terciário. Pois bem, a produção, ela cria bens e serviços para troca ou permuta, né? Vejamos aqui que troca é uma coisa, permuta é outra. Trocar significa é, tran transformar ou passar um bem, trocar um bem por outro. Isso não significa que eles tenham o mesmo valor econômico. Agora, já a permuta, sim, a permuta guarda uma certa proporção. Quando estamos permutando bens que poderão ter um valor aproximado. Poderá haver aí um valor que está relacionado à proporção. Então, posso permutar um apartamento por uma casa e eles têm um valor que são próximos. Numa troca, isso já não acontece. A pessoa pode trocar simplesmente uma coisa de menor valor por outra de um valor muito maior. Não está atrelado exatamente à quantidade, ao valor mercadológico, e sim a uma determinada vontade. O consumo é a utilização, o uso ou gasto de um bem ou serviço por um indivíduo ou uma empresa, né? O consumidor é o sujeito que recebe um produto para seu consumo final e poderá, inclusive, esse produto depois oferecer a outras pessoas. Não está impedido de fazer isso. A distribuição é um processo logístico responsável pela administração de materiais, desde a produção até a entrega ao destino final. Então, a distribuição é justamente essa logística em que um produto é direcionado desde a produção até a entrega, até o seu consumidor final, que é aquele que, evidentemente, irá fazer uso desse mesmo produto, mas poderá também vendê-lo.
vendê-lo, mas se vendê-lo sistematicamente, deixará de ser consumidor e passará a ser fornecedor. A oferta e a procura. A oferta e a procura é um mecanismo de mercado na economia. Quando a oferta é maior, o preço tende a cair. É uma velha máxima da economia, uma velha regra da economia, oferta e procura. Ou seja, quando se tem mais ofertas, o preço cai. Quando se tem menos oferta, o preço sobe. O ponto de equilíbrio, onde se dá o ponto de equilíbrio? Bom, o ponto de equilíbrio de um mercado é quando se tem mercadorias, produtos ou serviços, né, ao alcance, vamos dizer assim, de um determinado número de pessoas, ou seja, ele é suficiente para atender ao mercado, então ele está em equilíbrio. A oferta são as quantidades ofertadas de um produto, já a demanda são as quantidades de um bem ou serviço e os compradores podem pagar a diferentes preços de mercado, ou seja, aquele preço que ele está disposto a desembolsar, né? Essa é a demanda. O equilíbrio entre a oferta e a demanda se dá justamente isso, as quantidades demandadas, como já falamos, está de acordo, em igual proporção às quantidades ofertadas. Isso o mercado então encontra-se equilibrado. Estará desequilibrado se acontecer diferente disso, né? Tiver pouca oferta e uma demanda muito alta. O mercado, como nós já dissemos no início da nossa aula, nós estudamos aqui economia e mercado. O mercado é o lugar onde as pessoas se encontram para transacionar, para trocar, para permutar, para comprar e para vender. A sua estrutura básica é justamente a concorrência perfeita, que é o equilíbrio, né? O monopólio é uma característica de mercado, ou seja, nós somos um mercado monopolista, existem muitas empresas que detêm um determinado produto, o controle sobre um determinado produto. Podemos citar aqui a Petrobras, podemos citar aqui a Voltoran, podemos citar aqui as empresas de comunicação. São várias empresas que possuem monopólio de mercado. O nosso mercado tem por característica ser monopolista. O oligopólio, então, é o conjunto, muitas vezes, o conjunto de monopólios forma um oligopólio, né? Então, que é um monopólio ainda maior, o chamado oligopólio. E a concorrência monopolista é a nossa característica, como eu já falei. Nosso mercado, ele é um mercado de concorrência monopolística, são monopólios concorrendo contra outros monopólios. Por fim, e por último, tenho duas questões para vocês para fechamento desse nosso conteúdo. As questões que temos aqui é no sentido de que vocês definam o que é o sistema econômico, né, sob o ponto de vista daquilo que nós falamos. E a segunda questão, não menos importante, é o que é demanda, o que vem a ser demanda de mercado. Passo para vocês aqui uma opinião no sentido de que a economia ela é uma ciência que precisa estar acompanhada atentamente por todos nós. O que baliza o nosso mercado imobiliário é justamente a construção civil. Então, nós temos aqui, para verificar, muitas vezes, a tabela de materiais da construção, né? Como o mercado está se movimentando no que diz respeito à edificação, como está a construção civil. A construção civil é um dos termômetros para nós entendermos como está o mercado imobiliário, evidentemente. Ele parte justamente daquilo que está construindo. Então, se uma cidade tem poucas construções, que o mercado da edificação não está acontecendo, isso significa que o nosso mercado das transações imobiliárias também ele está desaquecido. Importante nós entendermos isso, que é uma lógica, que é uma obrigação de nós estarmos atentos o tempo todo para sabermos quais serão os nossos movimentos e que momentos nós estamos vivenciando. Quero deixar a todos aqui e desejar ao mesmo tempo que possam tirar deste conteúdo algo que lhes ajudem a entender o que vem a ser economia e que vocês entendam o que é mercado também, né? Mercado, aquele lugar onde a gente vai atuar
no nosso caso, nas transações imobiliárias, na compra, na venda, na permuta, na locação, e ainda opinaremos sobre valores de imóveis, ou ainda faremos a avaliação, se for o caso, assim que fizermos o curso de avaliador, evidentemente, teremos essa questão, né, esse plus, para que nós possamos, inclusive, fazer as avaliações judiciais para colocar nos processos de inventário, de sucessões, de indenizatórios, que está relacionado àquilo que é cível, né, na esfera cível. Meu muito obrigado, espero que vocês fiquem com saúde e que possamos nos encontrar nas aulas seguintes.